Olá novamente, pessoal. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto que vocês viram muito ano passado e a apostila lá traz como uma revisão muito rápida essa apostila 2. Futuramente nós vamos rever fração nas apostilas seguintes. Então hoje a Pro só vai dar uma revisão, seguindo o que está na apostila, sobre o que seria uma fração. Tá? Se nós formos definir fração, a gente pode dizer que é parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Então vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar eu tenho aqui uma barra, ela está inteira, tá? E vamos imaginar então que eu vou dividi-la em partes iguais, tá? Só para a gente ter uma ideia. É claro que talvez não fique uma divisão exata, né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho uma barra que foi dividida igualmente em 9 partes. Quando eu falo que ela foi dividida igualmente em 9 partes, eu estou dizendo que esse todo meu, ele foi dividido em 9 pedacinhos iguais. Por que eu coloco esse traço aqui? É o traço da fração, que também é um traço de divisão, né? E esse número 9 aqui, ele se chama denominador. Por que denominador? Ele vai denominar em quantas partes o meu todo foi dividido, tá certo? E aí eu vou pegar aqui, como está no exemplo na apostila, 5 pedacinhos. A Pro vai pintar de azul porque meu vermelho já era. 1, 2, 3, 4, 5. E aí nós vamos imaginar o seguinte. Então nós vamos imaginar que isso é uma barra de chocolate que eu dividi em 9 partes iguais e que eu comi 5 partes, 5 pedacinhos dessa barra, tá certo? E aí quando eu pego pedaços dessa divisão, eu estou falando sobre numerador, ou seja, quantas partes do todo eu peguei, tá? Só para vocês terem uma noção geral, para lembrar o que foi trabalhado ano passado, tá certo? Então nós temos numerador, que numera quantas partes eu pego do todo, e o denominador em quantas partes iguais foi dividido o meu pedaço inteiro, tá? Quando eu quero dizer, ou quando eu quero chegar a um inteiro, eu posso dizer então que eu tenho 9 partes e que eu comi as 9 partes. Quando eu digo 9 nonos, eu estou falando que isso daqui é igual a um inteiro, porque eu peguei toda a minha divisão e comi todo o meu chocolate, tá certo? E aí vocês têm aqui na página 17 um exercício exatamente igual a essa explicação que a Pro deu. É o exercício 33, que ele vai dizer para vocês observarem a figura que está aí e completar algumas frases. Então, a figura ela foi dividida em 9 partes iguais. Foram destacadas 5 partes, ou seja, como se eu tivesse pego essas 5 partes. Portanto, a fração representada é 5 nonos, ok? O denominador indica em quantas partes se divide a figura. Tá? Vou voltar aqui ao que era. E o numerador indica quantas partes foram pintadas, quantas partes eu peguei, tá certo? O exercício 34, ele é um desafio bem simples de se resolver, mas nós temos que usar um pouco da lógica, tá? Natália escreveu algumas frações
E Anderson, bem depressa, completou um inteiro. Como ficaram os quadros? Então, olha só. Se eu quero um inteiro, eu tenho que prestar atenção no que eu já tenho, tá? Quem vai determinar o meu inteiro é sempre o meu denominador. Por quê? Olha só. Eu vou dar o exemplo para vocês, ó. 3 quartos. Então, a Natália escreveu 3 quartos. Para eu chegar a um inteiro, eu sei que o meu denominador já está dizendo para mim que o meu todo foi dividido em 4 partes. Para eu chegar a um inteiro, né? Quanto mais eu preciso, ó, vou até trocar o sinal aqui, ó. É como se eu estivesse fazendo assim, ó, mais. Quantos quartos eu vou precisar para chegar a um inteiro? Mais 1 quarto, e aí eu vou ter um inteiro, né? 4 quartos, que é igual a um inteiro. A mesma coisa acontece com 3 sextos, tá? Então, se eu tenho 3 sextos, vou apagar aqui novamente, só um minutinho. Eu tenho lá 3 sextos e eu quero saber, ó, vou repetir o meu denominador porque eu quero saber quanto que é o meu inteiro aí, tá? Então, para eu chegar em 6 sextos, quanto falta aqui para mim? 3 mais 3, eu vou chegar a um inteiro. Então, aqui nesses quadradinhos, vocês vão completar com esse pedaço aqui, ó. 3 sextos, 1 quarto, tá? É só usar um pouco da lógica que vocês chegam rapidinho aí no que o exercício pede, tá? Depois vocês têm um desafio, e aí vocês têm que prestar atenção nesse desafio, porque ele dá a quantidade de compradores. A quantidade de compradores, ela vai para denominador. E aí vocês vão calcular aí quantos compraram mangas, quantos compraram abacaxis e quantos compraram uvas. Então vai estar lá no guia de orientação das atividades para vocês resolverem a página 17 e a página 18. Na página 18, nós temos o exercício 36, que ele vai pedir para vocês a questão da leitura de uma fração, tá? Então, quando nós temos, só para lembrar isso, que com certeza ficou muito claro do ano passado, quando nós temos o 10, quando nós temos o 100, ou quando nós temos o 1000 embaixo, nós lemos décimo, centésimo, e milésimo. Ok? Então, olha só. Se eu colocar aqui o número 2, eu vou ler 2 décimos. Se é para eu colocar 4, eu vou ler 4 centésimos. Se é para eu colocar 10, eu vou ler 10 milésimos, ok? Isso vale para 10, 100 e 1000. E aí vocês têm ali uma leitura, né, de fração, que eu acredito que vocês vão lembrar do que a tia Li explicou ano passado. No exercício C, do exercício 36, né, no item C, vocês têm ali 12 sobre 65. Nós temos uma regra que depois do décimo, nós usamos avos, né? Então, nós temos décimo, chegou no 20 é vigésimo, chegou no 30 é trigésimo, nós temos essa regra. Mais para frente nós vamos rever isso e aí a Pro vai fazer uma tabela com vocês explicando toda essa leitura, tá? Então, vocês têm ali na letra C, se nós formos classificar, se nós formos escrever como se lê, ficaria 12
65 avos. E aí vocês têm a letra E, 6, 32 avos. E aí vocês têm um exemplo na letra F do 100, na letra D do 1000 e na letra A do 10, que a Pro acabou de dar o exemplo aqui, tá? E depois tem aí novamente na 37 e na 38 um desafio onde eles colocam a quantidade total, que é o denominador, e o que foi pego, o que foi comprado, o que foi utilizado, tá certo? Então, eu espero ter refrescado a memória de vocês com essa aula rápida sobre fração, né? Nós vamos retomar isso em breve, para que tudo se encaixe, que vocês lembrem tudo direitinho. Um grande beijo, eu amo todos vocês.